Oi gente, tudo bom? Vocês se lembram de mim? Vocês se lembram do meu canal? Vocês lembram dos meus vídeos? Então, tem uma coisa que eu preciso contar pra vocês que, assim, eu furei com o pessoal do meu canal, né? Eu havia me comprometido no começo do ano passado a fazer uma série de vídeos e tudo mais e acabei não fazendo. Na verdade, aconteceu um monte de coisa que me impediu fisicamente, materialmente, de fazer os vídeos para o canal por meses, porque o que aconteceu comigo é que desde o finalzinho de 2021 eu já estava com um problema no meu computador, porque o meu computador ele é um iMac de 27 polegadas que eu montei ele, né? Não é que eu montei, tipo, eu fiz para casa, em casa, como uma Hackintosh. Mas eu, na época, como eu sabia que não ia ter sempre grana para ficar comprando um computador novo, eu fui no site da Apple e eu pedi para que viesse com uma série de coisas que não vinham de linha, porque eu sabia que eu não ia ter outra oportunidade tão cedo assim de comprar um computador novo. E aí ele veio, né, demorou um tempo para vir, e eu tive um azar danado que eu pedi para eles, na época, o que era a melhor placa de vídeo. E essa placa de vídeo é uma placa que é complicada, ela é uma placa que ela é mal nascida. Ela é uma placa que relativamente boa, quando funciona ela é muito boa, mas ela é muito problemática, porque ela é uma placa como aquelas muitas que a gente conhece, não só de placas de vídeo, mas de coisas de informática, que são feitas para condições ideais de temperatura e pressão, que não é o caso da realidade brasileira, né? Que a gente vive num país tropical, né? Que é muito quente, que é muito úmido, que, enfim. E já há muito tempo já tinha dado problema com a placa de vídeo, tanto é que ela naturalmente ela tinha dado recall, né? Eu tive que levar para uma assistência para trocar por uma placa nova, porque a placa ela realmente precisava ser trocada, mas mesmo assim ela estava abrindo o bico. E uma placa de vídeo, eu não sei exatamente como funciona para um PC, mas para um Mac, qualquer coisa que esteja dentro do Mac, seja memória RAM, seja placa, enfim, se não começa a funcionar direito, o negócio para e não funciona mais. E isso já estava acontecendo desde o final de 2021. E aí em 2022 a placa de vídeo de vez pifou. E quando ela pifou, não dava para fazer nada. Fazendo algumas pesquisas na época, eu descobri que essa placa, ela tem quando ela é colocada, ela tem uma pasta térmica que ela é colocada junto, que ela é uma pasta que tem como objetivo esfriar ela, resfriar a temperatura dela. Só que ela vai esquentando muito, essa pasta térmica vai derretendo e aí ela descola do local lá que ela fica grudada, entendeu? E aí você leva para assistência técnica, os caras vão lá, limpam tudo, aí pegam a pasta térmica, soca lá como se fosse um pouco manteiga ali, sabe? E colocam de novo o chip da placa de vídeo e volta a funcionar. E eu acreditei que isso era suficiente e ficou durante quase que uns 6 meses. Indo e voltando para assistência técnica. Ficava o meu computador uma semana, 15 dias funcionando, parava de funcionar. E com isso, todas as coisas que eu precisava fazer no computador foram acumulando, né? Porque era 15 dias com o computador e um mês sem computador. Às vezes demorava menos do que um mês, às vezes dava mais 15 dias sem computador. Mas mesmo assim atrapalhava tudo que eu tinha que fazer. E a minha preocupação, a minha prioridade era a iniciação científica, porque a iniciação científica eu tenho prazo para entregar, é uma coisa de quadrinhos, é um projeto longo, de muito tempo, é um projeto, basicamente é o meu projeto de vida, que foi formatado para a iniciação científica, e que eu recebo bolsa para isso, e que eu tenho prazo para entregar, eu tenho que entregar um produto final, eu tenho que ter relatório, tem congresso, né, tem que produzir coisas, e aí as outras coisas que não tinham a ver com isso foram ficando de lado. E também eu tinha outra obrigação, que era de fazer as matérias de pedagogia. Então o que acontece é que eu fiz, eu estudei, continuei fazendo as coisas da matéria de pedagogia, e
dei uma priorizada na iniciação científica. Quando chegou mais ou menos pelo meio do ano, aconteceu que eu conversando com o rapaz lá que eu levava na assistência técnica, e aí a gente conversando, depois de várias vezes indo e voltando, a gente decidiu comprar uma placa de vídeo nova, né, lá vindo da China, porque é só a China que fabrica essas coisas, né. Veio a placa nova, eu coloquei, a gente trocou a placa, e a placa durou 3 meses e parou de funcionar. E aí, quando ela voltou, o que aconteceu é que o HD que eu tinha todos os meus trabalhos, inclusive todo o material dos vídeos e todos os planos e todas as coisas, queimei o meu HD. E eu perdi o HD de trabalho. E com essa correria de placa que vai e vem, eu não me preocupei em nenhum momento com o que estava dentro desse HD de trabalho e eu perdi o que estava nesse HD. Basicamente tudo isso. Inclusive os materiais originais, as animações de abertura, aquela botinha, entendeu? Que eu vou tentar dar um jeito de usar uma versão pronta dela, porque a animação mesmo feita não tem mais. Então o que acontece? Perdi tudo, e aí eu tive que ver se eu conseguia resgatar alguma coisa. Levei para uma outra assistência técnica que dizia que conseguia resgatar coisa de HD, material de HD, só que conseguiu resgatar metade do meu HD de trabalho, e metade, coincidentemente, não estava incluído nem o material do curso de pedagogia, nem os materiais de iniciação científica que eu tinha feito, nem as artes do meu projeto dos Conticons, e aí tudo isso eu tive que começar do zero. O que me ferrou mais ainda, tanto é que eu tive que trancar a minha matéria de TCC para eu poder ficar esse ano inteiro refazendo as artes dos quadrinhos dos Conticons para eu poder, né, apresentar no meu TCC. E aí o que aconteceu? Quando isso aconteceu, porque eu resgatei assim, coisa do meu portfólio, outros trabalhos e tudo mais, mas o que eu realmente queria, não resgatei nada. Aquilo que era mais importante, eu perdi tudo. E aí, então, paciência, né? E eu não tinha como fazer, porque eu também teria que ter tempo disponível para eu tentar baixar algum vídeo que tivesse ali as vinhetinhas de abertura e fechamento do vídeo, eu teria que ver como é que eu ia fazer, enfim, né? E tudo isso leva tempo. Tanto é que levou tempo, porque começou o ano e eu pensei em fazer, agora esse ano já dá para voltar para fazer, nós estamos no mês de março. Demorou 3 meses para poder arrumar tudo isso. Então, é uma coisa demorada você arrumar. E aí o que aconteceu? Eu fui cuidar, então, das matérias e fazer os trabalhos, de fazer, enfim, todas as coisas que eu tinha que fazer, que não é pouca coisa. Por conta das bolsas, que uma bolsa só é impossível para você conseguir sobreviver. Então, eu tive que acumular bolsas. E esse fato de acumular bolsas, você não ganha a bolsa à toa. Uma das bolsas é de ação cultural, né, do Comitê de Ação Cultural, e eu tive que dar uma contrapartida, que era trabalhar nas ações culturais da Unesp, e eu fiz isso, né. Eu, inclusive, ofereci um curso, que era um curso de desenvolvimento de história infanto-juvenil, deu um trabalho para montar tudo mais, então assim, tudo isso me toma tempo, né, e não dava para ficar fazendo os vídeos aqui pro YouTube, mesmo porque o YouTube não me paga porcaria nenhuma, nunca me pagou nada, eu nem sei se vai me pagar e acho que nunca vai me pagar nada. Então vamos deixar bem sério, porque eu não sou profissional para trabalhar no YouTube, entendeu? Mesmo porque o YouTube, vamos ser sinceros, é o Uber das mídias, né? É o Uber das mídias, é aquele negócio que você acha que você vai ter tempo, você é dono do seu próprio trabalho, que você vai ganhar uma puta grana, tudo é igual Uber, entendeu? Você só se ferra e não ganha, né, nada, e a cada sei lá quando eles mudam todas as regras, não explicam nada pra ninguém e é você que se dane, entendeu? Se você quiser isso, se você não quiser, se dane. Então, eu já estou esperto com isso e não me preocupei muito, porque eu entendo que não será o YouTube que eu ficarei rico e famoso e serei uma grande estrela internacional, entendeu? Então, né, tô de boas. E aí o que acontece é que o ano virou
né? Então, para 2023 eu só tinha uma matéria trancada, que é uma matéria que eu vou fazer agora, esse ano, e o TCC. Então, falei, agora vai ficar mais tranquilo. Começou o ano, eu comecei a ajustar todas as coisas, comecei a ajustar o material da iniciação científica para eu poder fazer as finalizações da história em quadrinho para entregar no meu TCC. Comecei a arrumar uma série de coisas aqui no meu computador, fiz alguns backups para livrar espaço também, porque com um HD a menos, né, e esse HD, na verdade, são 2 HDs que eu acabei me ferrando, porque esse de trabalho eu perdi, que era um HD de 4 teras, tinha um outro HD que eu usava de HD secundário, que era um outro HD de 4 teras, que eu não cheguei a perder, mas ele está em vias de ficar com algum problema ferrado, e ele ainda funciona, mas o que ele funciona é o suficiente para você espetar o HD no computador e de repente com outro HD de tera você fazer o backup para você de repente reformatar esse HD e tentar salvar. E eu não tenho grana para comprar um HD novo de 4 tera por enquanto, e tá aqui encostado esse HD, então, né, fico com minha mobilidade muito menor. Até agora eu estou com minha mobilidade, um monte de coisa que eu faço com o meu computador, né, comprometida por causa desses 2 HDs de 4 TB, ou seja, são 8 TB de espaço e de conteúdo que estão dentro desses HDs. Um deles eu perdi, né, os 4 TB do trabalho eu perdi 2 TB, e do outro, se eu ficar morgando muito aí, eu vou acabar perdendo os 4 TB também. Só para vocês terem uma ideia da coisa, como é que tá, né? E aí chegou esse começo do ano, eu já pensei, porra, eu tô botando todas essas coisas para deixar em ordem, eu vou pensar estrategicamente na minha formação, lógico que eu não tô aqui brincando, e também no que eu vou fazer, porque aí eu vou deixando aos poucos essa vida do acadêmico que está fazendo a graduação para alguma outra coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz é que quando venceu a minha iniciação científica, eu estava precisando de uma bolsa, eu entrei na residência pedagógica, porque era a mesma bolsa que eles me ofereciam por um ano, né, e eu teria a oportunidade de ter uma convivência dentro de sala de aula e escola, e eu achei que isso seria interessante, uma vez que eu não estou trabalhando nem dando aula e nem com estágio dentro de escola. Então, eu teria condições de ter uma experiência em sala de aula, em escola, para entender a realidade de sala de aula. E aí eu pensei, bom, agora eu tenho todos os dias basicamente para fazer o material do TCC, fazer as artes finais, vou poder até dar um tempinho a mais me doando para as ações culturais do CAC. Vou ver se de repente eles fazem um outro edital para trabalhar no CAC. Eu vou tentar ver se eu continuo esse ano trabalhando no CAC, porque eu gostei. Eu não fiz mais porque realmente não tinha condições de fazer mais ou melhor dentro do CAC. E aí eu pensei, porra, eu só tenho uma aula de uma matéria de um semestre e o resto eu não tenho mais nada. Então eu pensei em pedir algumas matérias, tanto do curso de design quanto do curso de artes visuais, para eu fazer nos outros dias. Eu consegui, na verdade eu tenho direito a 2 matérias só. Então eu procurei fazer um pedido para matérias que são teóricas, porque a parte prática eu tenho já por experiência profissional, mas a parte teórica foi sempre a parte que me falhou. Então eu acredito que de repente eu poder ter um reforço teórico na parte de arte e de design vai me ajudar, e outra vai me ajudar a juntar a parte voltada à pedagogia para a parte de design, a parte de arte, né? Eu já busquei alguns materiais ligados a design institucional, a desenvolvimento de material didático, que é uma coisa que eu estou interessado em conhecer e em dominar, né? E é onde eu quero começar a levar quero conduzir o meu trabalho. E aí o que acontece com tudo isso, eu pensei, bom, vai sobrar um tempinho para voltar a fazer os vídeos. Não sei exatamente com que frequência que eu vou fazer os vídeos, porque fazer vídeo dá trabalho, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que fazer um roteiro, o mínimo que seja, porque o roteiro ele é bem tosquinho, mas é um roteiro que eu domino alguma coisa, né, para poder falar aqui. E aí
precisaria só saber com que frequência eu faria, se eu gravaria, faria edição de manhã, de tarde, de noite, quando é que eu vou botar no ar, essas coisas, né? Bom, enfim, coloquei tudo isso em ordem e não estava conseguindo colocar as coisas, marcar um dia e fazer, porque, sabe, você vai demorando, vai enrolando um monte de coisa, mas assim, eu sempre fiquei muito atento ao que rola em mídia social, nos canais do YouTube, e eu sempre segui várias pessoas, e eu sempre fui daquele cara chato. Sabe o que é um cara chato? É um usuário chato? O usuário chato é aquele que vê um vídeo e dá palpite. E vai lá nos comentários e faz uma novela argumentando de cabo a rabo tudo que eu entendo sobre aquele tema. Na maior parte das vezes eu percebo que para alguns criadores de conteúdo até ajuda, para outros eu sou um pentelho, um cara chato pra cacete. Eu só escrevo milhares e milhares de coisas porque não dá tempo de eu fazer o meu próprio vídeo falando das coisas. E aí aconteceu, né, a questão de um dos canais. Eu tive uma reação que eu não esperava, porque nunca aconteceu comigo, que foi o fato de eu, né, do canal do Marx, lá do Marx Carioca, né, que ele tem o canal do Marx Comenta, que é um puta de um canal muito bom, que faz muito tempo que eu acompanho. Eu achei no YouTube, aí eu comecei a ver os vídeos, eu já via vários autores de esquerda. Nos últimos meses eu procurei me focar, nos últimos meses não, tá quase um ano, né, em muitos autores que fossem mais marxistas, porque a interpretação marxista, para mim, é mais interessante, me responde melhor aos meus questionamentos. Sabe, o pensamento marxista, a análise marxista, material histórica, sabe, através desse procedimento que é a dialética, para mim, ela é muito mais satisfatória, me esclarece, me ajuda a entender as coisas muito melhor do que essa visão linear, né, positivista, neoliberal, entendeu? São análises que geralmente não levam muito em consideração idealizações, né? E levam em conta, e aliás, não levam em conta algumas coisas, né? Existem algumas pessoas que, inclusive, buscam não enxergar problemas, né? Sabe, como uma série de questões de que, não vamos ver o que está ruim, vamos ver o que está bom, e o que está ruim nunca se resolve, né? Nunca se corrige. Isso me irrita, pessoalmente, profundamente. Então, eu comecei a ver, mesmo porque eu comecei a perceber, né, isso já fazia um tempo, que no pensamento marxista, nesse modo marxista de se pensar, de se estudar, várias áreas do conhecimento você aplica, no marxismo. Sabe, que vai desde a psicologia, da pedagogia, da filosofia, da economia, né? Sabe, inúmeras formas de se pensar o mundo, até mesmo nas ciências naturais você consegue, sabe, ter um desenvolvimento que é marxista. Para mim, eu achei uma coisa que eu entendi coerente, que eu entendo que é uma interpretação, uma forma de enxergar o mundo, de analisar o mundo, de propor interações, ganhos e tudo mais, é coerente, faz sentido, é positivo e é uma forma de se trabalhar bastante completa, bastante complexa, né, e tudo mais nesses sentidos. E aí o canal Marx Comenta, ele fez um vídeo falando sobre inteligência artificial. E quando começou a estourar a inteligência artificial fazendo arte, a questão do chat GPT, né, e outras ferramentas de inteligência artificial que fazem artes muito impressionantes, com uma qualidade muito boa, com alguns problemas sim, mas assim, pela primeira vez a gente viu uma máquina que tem o potencial real de produzir arte e conteúdo pau a pau com pessoas, principalmente se a gente levar em consideração pessoas que produzem material de qualidade duvidosa, né? Então, eu me preocupei, porque eu me impressionei com aquilo e procurei saber um pouco disso. E eu comecei a desenvolver
um pensamento, uma argumentação toda, que eu não vou trabalhar ainda esse vídeo. Esse vídeo é só para... Oi, gente, eu tô aqui, tô dando uma satisfação para vocês, tá? E aí o que acontece? Como eu já tinha visto vários outros vídeos, várias outras pessoas falando, no vídeo do Marx Comenta, ele estava inclusive rebatendo uma argumentação do canal do Gaveta, e eu escrevi, porque fiz um comentário gigantesco, né, porque eu sou ilustrador, não sei se vocês sabem, né, eu sou ilustrador, e eu contei mais ou menos da realidade de ilustração, que é uma realidade que não é muito legal. Eu falei a respeito das minhas preocupações e tudo mais, e o Marcos Carioca, ele foi muito legal, ele produziu um outro vídeo, e basicamente o conteúdo quase que inteiro do vídeo era em cima do meu comentário. E o que aconteceu, assim, não foi só o fato dele ter utilizado o meu comentário, ele mencionou o meu trabalho, o meu canal, foi super legal, super gente fina, sabe? E várias pessoas, através desse comentário, começaram a se inscrever no meu canal. E eu pensei, putz, eu tava, sabe, precisando de repente de um incentivo, de um empurrãozinho para eu poder voltar a fazer vídeo. E eu falei, bom, agora eu preciso voltar a fazer, porque tem gente que está entrando no meu canal por causa do Marcos Comenta, que nunca viu eu fazer nada novo, e eu preciso pelo menos dar uma satisfação para esse pessoal novo. Que o pessoal já velho, eu sinto muito, desculpa vocês, porque eu sei que vocês são pessoas que estão aí junto comigo, são fiéis, e eu pisei na bola, mas eu não pisei na bola porque eu quis, sabe? Porque não deu mesmo. E agora tava dando e eu tava, porque você fica mesmo na inércia. Então eu entendi que foi um incentivo que eu precisava para voltar a fazer os vídeos. Mas a questão é que o que eu gostaria de trabalhar com vocês nesse primeiro vídeo, olha só, hein, meu, até agora eu só tô falando groselha para iniciar a nossa conversa. É a minha reação durante esse tempo de pesquisa das coisas, né? Porque eu comecei a procurar na própria internet, no YouTube mesmo, de repente pessoas falando sobre arte, sobre design, sobre educação, e aí, né, vendo muitas coisas por aí, eu comecei a perceber que, assim, o ilustrador brasileiro, ele basicamente não pensa mais no mercado interno. Porque não existe mercado interno. Agência de propaganda, editora, produtora, cliente, esquece. Quando tem encrenca, paga mal, quando paga, some, desaparece, não segue nada, não cumpre nada, a comunicação é terrível e é uma bosta, desculpa falar, e aí você fica, na verdade, pensando em abrir, como que o pessoal fala, sabe, pessoas mesmo, pessoa física para contratar, eles chamam de commissions, né? Que é um negócio assim que pode ser muito legal, mas, sabe, pessoa física, é difícil pessoa física trabalhar e te remunerar da maneira como você precisa, porque o seu equipamento é caro, o seu material de desenho é caro, tinta, papel, lápis, caneta, tudo é caro, o computador é caro, o software é caro, sabe? Você precisa ter um espaço, sabe? Você não gasta igual você gasta numa lista de material escolar. Que um monte de gente reclama que o material escolar para criança é caro. Mas o material escolar do artista é muito mais caro ainda. E assim, a gente sabe que um monte de gente faz essas coisas. Mas assim, não paga as contas. A maior parte das pessoas está ali, na corda bamba. E aí, a verdade é que isso não é profissão. É uma ocupação que gera algum retorno financeiro. Assim, retorno financeiro eu nem digo, talvez uma amortização dos seus gastos. Vai diminuindo os gastos porque entra alguma coisa. Mas retorno financeiro com lucro que permite com que você sustente uma casa, faça uma compra no mês, possa de repente comprar um carro, financiado ou não, sabe? Ter uma casa, ter família, pagar escola de criança, plano de saúde, não dá, é impossível. E aí o que acontece?
Muita gente está se aventurando no mercado externo, porque o mercado externo paga, só porque o mercado externo paga, e as pessoas, como nunca viu, nunca presenciou um momento em que no mercado interno havia demanda e havia remuneração decente, o pessoal fala, pô, é onde tem, entendeu? E eu vou culpar eles? Não vou culpar, porque na verdade é o que tem para hoje, é o que tem para amanhã, entendeu? E é o que vai ter, isso enquanto tiver. Então, isso me preocupou muito, porque eu percebi também muita gente vendendo treinamentos, vendendo cursos online, vendendo... Porque, na verdade, você precisa, sabe, tá todo mundo precisando fazer. E tem gente muito boa, tem gente com puta expertise de profissional, sabe, que sabe, entende muito de desenhar, de técnica, como organizar um estúdio, como fazer um procedimento de trabalhar na hora de você pegar um trabalho e fazer uma ilustração, sabe, de você fazer prospecção, de você fazer um contrato, sabe, porque assim, você ser ilustrador não é só sentar e desenhar, tem muita coisa que vai antes de você desenhar e vai depois de desenhar. Antes de desenhar, vai desde você montar o seu portfólio, aliás, vai desde você buscar uma formação que te garanta a criação de um portfólio que seja o portfólio que você idealizou, por exemplo. Montar o portfólio dentro daquilo que você idealizou, montar uma estratégia de abordagem de potenciais clientes, né, e você entender de repente aonde você pode atuar, com quem você pode atuar, e você manter, você fidelizar clientes, você sabe, e aí você vai trabalhar, e você vai ter que ter empresa aberta, e você vai precisar saber fazer orçamento, você precisa entender como fazer com que os orçamentos eles tenham alguma coerência de valor, e tem números variáveis que entram de repente no orçamento, que vai de o prazo que você tem para fazer a arte, o tipo de arte, estilo, técnica, sabe? Se você vai trabalhar final de semana ou não, vai varar a noite ou não, sabe? De repente, se é uma coisa muito rebuscada, muito trabalhosa ou não, se é uma arte muito grande ou não, se é uma arte que vai ser veiculada em muitos locais ou não, e assim por diante, tudo isso influencia no orçamento. E os orçamentos dos trabalhos mais variados, eles precisam ter alguma coerência entre si, para que uma coisa tenha a ver com a outra, né? E aí você precisa fazer um pós-venda, né, sabe? Depois que você fez o trabalho, para você entregar, você ter uma coisa numa boa, você ter um relacionamento, ou criar um relacionamento com o cliente. E tudo isso é muito, muito trabalho. É muito trabalho. E é trabalho não remunerado. E que ninguém liga. Porque no Brasil ninguém liga para o profissional. As pessoas ligam para produto. O celular, o celular é muito bom. Meu celular é ótimo, é uma maravilha. Meu celular, né? Meu óculos é uma maravilha, né? O meu grampeador é lindinho, funcional. Esse não tem um design muito bom, mas tem outros com um design muito melhor, né? A minha luminária, olha que maravilha de luminária, é modernosa, chiquérrima, que chiquentosa e tal, não sei o quê, né? Isso é valioso, mas o ser humano não vale nada no Brasil. O ser humano é aquilo que atrapalha o mundo, né? Na economia, na bela economia capitalista brasileira. E aí eu percebo de maneira muito preocupante essa questão de você vender treinamentos, porque eu mesmo, inclusive, montei esse meu canal, porque antes de entrar, alguns meses antes de entrar para a faculdade de pedagogia, eu fui contatado por uma empresa que faz treinamento, faz cursos, né, e vende cursos para, de repente, montar alguma coisa com vídeo, e daí o meu canal seria uma prévia do que eu poderia vir a fazer, né, e eu acabei virando uma outra coisa, sabe, que tem a ver com arte, não tem a ver, tem vezes que eu falo mais sobre arte, tem vezes que eu falo menos sobre arte, tem vezes que eu falo um pouco mais sobre técnica, tem vezes que eu falo menos. Falo bastante sobre política, porque acho que política está em tudo. E não adianta você vir com esse papo, não quer política, cara, morre. Mas eu não quero ideologia, não quer ideologia, morre. Entendeu? Só tem um jeito de você não trabalhar, não mexer com ideologia, com política, morre. Quando você virar defunto, não vai ter nem ideologia e nem política. Entendeu? Enquanto isso não acontecer, tudo tem política e tudo tem ideologia.
tá? Até você não falar sobre política, você não querer mencionar, tudo isso tem política e tem ideologia. Não adianta vir com conversa fiada. Entendeu? Acabou. É isso aí. E aí o que acontece? Eu comecei a ver que na verdade, essa questão de o pessoal fazer o treinamento, fazer as imersões, já é uma tendência que há mais de 10 anos já existia. Por quê? Eu via, por exemplo, que algum ilustrador, ele começava a desenvolver melhor o seu trabalho, ter uma qualidade melhor, uma técnica mais apurada e tudo mais, e o ilustrador começava a ficar um ilustrador caro. E as empresas não querem gastar muito dinheiro com arte. Porque arte para eles é nada. A verdade é essa. A arte é uma porcaria, que se eles pudessem, eles não queriam nem ter. Mas eles, muitas vezes, eles são obrigados a se cobrar com aquilo. Então não quer pagar muito, não quer demorar muito tempo. E aí um bom ilustrador, um bom artista, ele quer fazer um trabalho bom. Ele quer fazer, ele gosta de fazer um trabalho bom. Ele gosta de ver aquele negócio bem feito, sabe, aquela coisa de encher os olhos, sabe? Porra, o cara passou a vida toda dele desenvolvendo. Pra quê? Pra ficar fazendo bonequinho de palito? Não é isso que um artista mesmo quer. Um artista, ele quer fazer uma coisa que seja empolgante, que seja, sabe, uma coisa arrebatadora mesmo. E aí, muitas dessas pessoas, desses artistas, conforme eles vão evoluindo o trabalho, a qualidade, a técnica e tudo mais, eles vão perdendo mercado, porque eles vão se tornando profissionais mais caros, que precisam de mais prazo para trabalhar, que não vão aceitar fazer qualquer merda, porque tem um monte de gente que só quer porcaria. E aí eles vão perdendo o trabalho, vão perdendo o mercado. E muitos deles, eles viam no meio acadêmico, principalmente em aulas de desenho, a saída para você ter como pagar as contas, para você viver dignamente. E aí eles faziam uma coisa que é dúbia, né? Que, aliás, ainda é dúbia, ainda mais se a gente pensar num país, numa sociedade com uma economia que não cresce, que é você ficar formando novos artistas, sendo que nem você está conseguindo viver daqui. Então, como é que você vai fazer? Agora, a válvula de escape é o mercado externo. Por quê? Porque o nosso mercado não é mais o mercado, já foi um dia, quem sabe, entendeu? Mas não tem mais o que a gente fazer, não tem mais para onde ir. O mercado potencial que paga, que reconhece, já não reconhecia a gente. Agora, se tem, quando tem, é péssimo, entendeu? Os empresários muitas vezes precisam de funcionários, de trabalhadores, estão escravizando os trabalhadores. Gente que nem trabalhador que a gente nem tem carteira assinada, nem tem uma ligação de estar todo dia trabalhando. Você acha que os caras vão dar valor pra gente? Você não dão valor nem para aqueles caras que tiram o sustento deles, que dão lucro diário, mensal, anual. Você acha que eles vão dar bola pra gente? Não vão dar bola. Eu falo isso porque é complicado a gente falar essas coisas, né? Porque é uma chuva de desânimo para todo mundo. Mas a questão é que nem só de mercado vive o homem, porque o mercado ele é canibal mesmo. O empresariado é canibal, ainda mais o empresariado brasileiro, ele é canibal mesmo, ele come a si mesmo. Só não come assim mesmo porque tem nós para comer, entendeu? Então enquanto tiver nós para comer, eles vão comer a gente. Só que a gente não precisa deles. A verdade é essa. Então, eu gostaria de retornar, trabalhar um pouco mais, um pouco melhor essas coisas, porque eu estou falando, como uma série de conclusões, sem explicar e sem argumentar essas conclusões, mas esses argumentos eles existem, tá? E eu pretendo fazer isso. Eu gostaria que vocês me deem um alô, me respondam aqui, me falem o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de ver eu falando. Eu vou trabalhar sobre esses treinamentos, eu vou explicar o que eu penso de mais profundidade. Eu tenho material de inteligência artificial que eu tenho já desenvolvido há um bom tempo. Se vocês querem saber um pouco mais sobre o meu pensamento a respeito da inteligência artificial, vocês podem ver no canal da AQC, quando teve o último entrega do troféu Angelo Agostini, que eu tenho um momento ali, não sei, com uns 10, 15 minutos, que eu comentei meu ponto de vista a respeito da inteligência artificial. Se vocês querem saber alguma coisa já previamente, vocês podem ver lá. Entendeu? Porque aquilo ali é mais ou menos uma base da minha argumentação sobre. Eu gostaria de falar sobre a ligação entre educação e arte, porque é aonde eu estou apostando as minhas fichas. E eu aposto as minhas fichas porque nenhum empresário aposta as suas fichas. E aonde o empresário não caga,
é um lugar que não está poluído. Então eu vou ficar onde tem água limpinha para beber. Mesmo porque tem espaço para todo mundo, existem milhares e milhares de formas de se falar sobre muita coisa. E eu entendo que educação tem uma coisa chamada matéria. E matéria tem um monte de matéria, sabe? Vai de matemática, português, inglês, geografia, né? Artes, história, filosofia, e assim por diante. Então tem muito material, tem muita coisa para ser feita. E tem muita gente que não sabe nada, que precisaria saber e precisaria entender o conhecimento. É uma coisa legal. E o que a gente vê é as pessoas acharem que estudar um saco, um pé no saco. Bom mesmo é ir para a igreja. Olha, eu sei que eu acabei de fazer uma ironia que muita gente de repente mais religiosa pode achar que é uma puta de uma agressividade, né? Como se eu fosse, só um cara ateu que não acredita em nada. Não, eu tenho o meu lado de fé, mas a minha vivência me faz perceber que nada disso precisa de uma religião, de um sacerdote. Né? Porque também eu tenho já uma vivência, uma religiosidade, né? Mas eu sei que algumas pessoas precisam, mas por mais que você precise, a única coisa que eu posso dizer para você é não seja dependente a ponto de um líder religioso, nem de um líder político, nem de, sabe? Tomar conta do seu juízo e você terceirizar tudo para que essa pessoa diga para você o que você tem que fazer, como que você tem que fazer e tudo mais. Jamais abra mão. É isso, gente. E eu espero que vocês possam se manifestar aí, fazer perguntas, dar sugestões, que eu vou trabalhar, que eu quero falar bastante sobre arte, quero falar sobre educação, quero falar sobre política, quero falar sobre algumas coisas que estão acontecendo. Eu sei que tem muita coisa acontecendo e cada dia mais que eu fico sem fazer material, é mais pauta que eu deixo de atuar, mas eu não quero ficar também falando sobre essas baboseiras do dia a dia, sabe? Esses bolsonaristas que ficam fazendo merda, falando merda, sendo peruca, falando bobagem. Eu quero perder meu tempo, se for para perder meu tempo, eu prefiro perder meu tempo fazendo coisa que tem alguma qualidade. Tá? E eu gostaria que vocês possam me ajudar nessa qualidade. Tá? Não precisa ser também tudo qualidade, não vou ser um grande filósofo que vai ficar aqui tomando meu chazinho, né? E falando sobre, agora eu vou falar sobre Aristóteles e vamos tratar sobre a filosofia do século III antes de Cristo em Atenas. Não, a gente também precisa colocar, às vezes, né, alguma coisa meio besta. Mas assim, com uma certa inteligência, com uma certa parcimônia. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que teve a paciência de me aguentar até agora. E a gente se vê daqui pra frente, tá, gente? Tchau, tchau.